Amém. Eu estou estudando, irmãos, um livro muito interessante que chama Nada Me Faltará. Ele é um estudo sobre o Salmo 23, né? E é um salmo muito conhecido de todos nós, né? A maioria das Bíblias, né, aquelas bibliona que fica na casa da nossa avó e tudo mais, fica aberta no Salmo 23, né? E esse autor, o autor chama Philip Keller. Ele fala de uma forma muito interessante que esse é um dos livros, um dos salmos mais mal compreendidos, porque a gente acaba compreendendo esse salmo de uma forma muito superficial, porque a gente não tem os conhecimentos necessários para entendê-lo na sua profundidade, né? E que conhecimentos são esses, né? Esse Philip Keller, hoje em dia ele é um pastor, escritor, mas na juventude dele, primeiro que ele nasceu num país, ele nasceu na África, onde há a tradição de pastorear ovelhas, né? Muitos homens têm como profissão serem pastores de ovelhas. E ele mesmo, quando jovem, foi pastor de ovelhas por 8 anos. O ganha-pão dele foi ser pastor de ovelhas. Então ele conseguiu fazer um estudo desse salmo com o olhar de quem entende de ovelha, de quem entende como manejar ovelhas, os problemas, os desafios, as coisas boas, as coisas ruins. Então é um livro, ele é muito profundo, porque ele vai explicar coisas que, assim, eu não sabia, eu acho que vocês também não sabiam, da relação que existe do pastor com as ovelhas. Então, assim, tá sendo muito interessante para mim, está enriquecendo muito minha fé. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Pode passar aí, Rafael. Primeira coisa, né, que eu queria colocar, né, a ovelha, olha a carinha dela, né? Carinha de perdida, né? E eu tive um professor, né, eu sou formado em comunicação social, eu tive um professor muito bom, inclusive, mas assim, essa área de comunicação é uma área de gente muito orgulhosa, por isso que eu fiz, eu acho. Mas assim, é uma área de gente muito pedante, muito orgulhosa. E um dia ele estava falando lá sobre questões ligadas à religião, ele falou assim, olha, a coisa mais idiota que eu já ouvi é se comparar a gente com uma ovelha. Aí ele falou, não, um bicho burro, fedorento, barulhento, então eu não vejo nada mais burro do que comparar um ser humano com uma ovelha. E hoje eu quero mostrar algumas coisas aqui que ele está redondamente errado na opinião dele, né? A Bíblia compara a gente muitas vezes com uma ovelha e eu acho que a gente tem dificuldade com essa comparação, né? Por isso a fala dele, né? Se Deus comparasse a Bíblia comparasse a gente com um leão, seria muito melhor, né? Leão, rei da floresta, né? Rei das selvas, né? Senão um macaco que é esperto, né? Qualquer coisa seria melhor que uma ovelha, né? Mas Deus compara a gente com uma ovelha. E há uma comparação, ensinamentos muito profundos para a gente poder tirar para a nossa vida espiritual, né? Frequentemente Deus, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, há várias citações que nos comparam com uma ovelha. Então eu acho que a gente vai sair daqui muito mais feliz hoje se a gente sair daqui se vendo como uma ovelha. Estava até brincando lá em cima com o Gambi, né, que todos nós somos ovelhas. Eu falei que ele é a ovelha negra. Aí a esposa dele falou que ela é a ovelha branca, que a ovelha que nasceu. Era uma parda, né, que é o Samuel, né? Mas se a gente se enxergar como ovelhas, a gente vai estar mais próximo de Deus como a gente precisa estar. Amém? Pode passar. O primeiro ponto que eu queria falar é esse, né, que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Vamos ler lá em João 10, de 11 a 13. Quem quiser ler aqui, eu coloquei as escrituras aqui, tá? Aí fica a critério de vocês. Fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Interessante que
Jesus fala que Ele é o bom pastor, né? E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Ele fala que dá a vida pelas ovelhas, a gente pode tanto entender como dar a vida, né? Que Ele deu a vida dele por nós na cruz, mas na verdade aqui Ele está querendo falar que o bom pastor, ele vive em função das ovelhas. A ovelha é um bicho tão indefeso que não... Eu estava até pensando nisso lá, falando lá em cima. Por exemplo, quando a gente vê um rebanho de gado, né, de boi, de vaca, não tem uma pessoa lá o tempo inteiro cuidando delas, já reparou? Às vezes quando vai deslocar um rebanho de um lugar para o outro, tem um peão que leva, né? Mas você não fica lá, não tem um pastor de boi e pastor de vaca, né? O bicho fica lá no campo, ele se cuida, né? Ele recebe tratamento, mas não é um tratamento intensivo. A ovelha, realmente o pastor precisa dar a vida por ela. Ele passa mais tempo com a ovelha que com a própria família dele. Então assim, ele dorme com as ovelhas, ele fica perto delas. É um bicho que precisa de cuidados intensivos. E algumas coisas interessantes sobre a ovelha, né, que todo animal do reino animal tem algum tipo de defesa, né? Outro dia eu estava vendo no jornal que o tamanduá, sabe aquele tamanduá-bandeira, aquele bicho grandão? Está acontecendo casos de tamanduá-bandeira atacar pessoas na selva e tudo, e algumas pessoas morreram, né? E esse bicho nunca tinha tido notícias de morte pelo tamanduá-bandeira. Você nunca vai ouvir uma notícia de morte por ataque de ovelha. O cara morreu atacado por uma ovelha raivosa. Não tem. Porque ela é um bichinho. Primeiro, ela não tem dentes afiados. O dente dela só serve para comer grama. Segundo, ela não tem garras. Não tem garras nenhuma. E outra, ela não tem ferocidade nenhuma. É um bichinho manso e totalmente indefeso. E se o pastor não cuidar dela, ela perece, ela se perde, acontece. A gente vai estudar algumas coisas aqui que são peripécias da vida de uma ovelha. E assim, eu estava pensando nisso, né, assim, até pensando nesse primeiro ponto, e por mais que eu seja orgulhoso, eu sou uma ovelha, eu preciso reconhecer que eu sou uma ovelha. Eu tenho várias dificuldades no meu caráter sérias. Eu vou fazer 20 anos como cristão, né? Assim, uma dificuldade muito grande que eu tinha era a respeito de domínio próprio. Quando alguém estava me pressionando, sendo injusto comigo, a minha tendência era falar alto e perder a paciência. Deus está me ajudando a mudar isso, mas ainda há várias dificuldades no meu coração. Muitas vezes eu sou muito ansioso, quero as coisas muito rápido. Às vezes eu sou grosso com a Viviane, sem paciência com o Léo. Luto com egoísmo. Luto com a questão do materialismo, de querer ter coisas, de querer comprar coisas. Em vários aspectos eu sou uma ovelha. E a gente precisa olhar para o nosso coração e reconhecer as nossas dificuldades. Mas não assim ao ponto de ficar desanimado, entendeu? Uma vez eu encontrei com uma irmã, eu estava saindo lá do parque municipal. Aí ela estava muito desanimada. Eu falei, irmã, por que você está desanimada assim? Ela falou assim, porque eu decidi fazer tempos com Deus bons, com uma irmã, e eu não consegui, eu estou muito desanimada, eu sou muito ruim. Eu falei com ela, olha, você é ruim mesmo. Ela ficou animadíssima. Eu falei, não, você é ruim mesmo, mas graças a Deus que nós somos ruins, mas a gente tem um Deus que nos aceita, que nos ama. A gente precisa, irmãos, muitas vezes as pessoas sofrem muito porque eles têm dificuldade de olhar para o nosso coração e ver que a gente está numa era, até o Luiz me emprestou um artigo muito interessante, que fala que é a tirania da felicidade, né? Hoje em dia todo mundo tem que parecer bem o tempo inteiro, né? Você já viu alguma foto no Facebook de alguém fazer uma selfie triste? Não, né? Sempre é sorrindo, feliz, né? Você já viu alguém postar miojo? Almoço de hoje, miojo. Não, é sempre quando tem um almocinho melhor, né, que posta. Então, assim, é a era da felicidade, né? E a gente precisa olhar para o nosso coração e ver que a gente tem dificuldades. Aí você pensa assim, puxa, mas eu estou perdido. Eu sou uma ovelha no meio de lobos. Mas você tem que lembrar que o seu pastor é muito forte. O pastor que zela por você é forte. Ele é poderoso, ele é sensível, ele é zeloso e ele cuida da gente.
Então, assim, a primeira coisa, a primeira mensagem que eu acho que me veio, que eu estou pensando nesse livro é: nós somos frágeis. E a gente precisa aprender a reconhecer nossas fragilidades. E a maior força que a gente tem é: temos um pastor que nos ama de todo o coração. Um pastor zeloso. Ele fala: olha, eu sou o bom pastor. Na primeira escritura ele fala, e naquela época existiam os pastores que a ovelha era dele, né? Se a ovelha morresse, ele tinha prejuízo, e tinha um pastor que era contratado como assalariado. A hora que o lobo chegava, ele vazava. Ele ia embora, ele não ia enfrentar o lobo por causa da ovelha. A gente tem um pastor que cuida da gente como ovelhas dele. A hora que o lobo vem, ele enfrenta. Ele está junto conosco. Essa é a maior força que nós temos. A gente tem algumas qualidades boas, né? Não é só coisa ruim que a gente tem coisas boas também. Mas a maior coisa que a gente tem é o pastor que anda com a gente, amém? A gente precisa lembrar disso. Temos um pastor cuidadoso e zeloso das nossas almas. E, ao mesmo tempo, eu estou falando isso não para a gente poder falar assim: eu sou ruim mesmo, né? Porque tem gente que usa isso como desculpa, né? A carne é fraca, eu peco mesmo, mas não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa se esforçar para ter uma vida reta, uma vida santa, mas não ficar, porque Satanás o tempo inteiro quer acusar a gente de ser fraco, você não merece estar aqui, você não merece ser um cristão, você não dá conta. Realmente somos fracos, mas a gente tem um Deus que nos ama, um Deus capaz de perdoar, um Deus que aceita. O pastor de ovelhas, ele não tem expectativa da ovelha dele ser forte. Tipo, quando vem um lobo, ele não fica assim: vou ficar esperando, vou ficar parado aqui, vamos ver se a ovelha enfrenta o lobo. Ele sabe que ela não vai enfrentar. Ele vai lá e defende ela. Então, assim, nós somos ovelhas. Amém? No final, todo mundo vai imitar uma ovelha. Tô brincando. Vamos lá, o próximo ponto. Uma outra escritura muito interessante que eu queria compartilhar com vocês é Josué 24:15. Eu vou ler, depois eu explico direitinho o que tem a ver com o nosso tema. Josué 24:15 fala assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Nessa escritura, Josué estava em frente à terra prometida, né? E ele faz um sermão, né, para o povo todo que estava lá, falando para as pessoas: olha, vocês precisam escolher quem serão os deuses de vocês, a quem vocês vão servir. Os deuses, né, dessa terra que vocês vão entrar agora, ou ao Senhor. E uma coisa muito interessante que o autor do livro ensina na prática dele, ele falou assim: que ele era um pastor muito zeloso com as ovelhas dele. A grama delas sempre estava verdinha, elas estavam bem alimentadas, tinha água, ele defendia elas de ladrões, de lobos, de cães. Mas logo do lado da fazenda dele, tinha um senhor, um homem, dono de uma fazenda, que cuidava muito mal das ovelhas. E as ovelhas eram magras, o pasto era seco, as ovelhas eram doentes, frequentemente eram atacadas por predadores. E ele falou que cortava o coração dele, ele frequentemente via essas ovelhas olhando pela cerca pro pasto dele, sabe? Elas ficavam paradas lá olhando para o pasto. E ele falou que quase ouvia elas pensando: puxa, como seria bom ser uma ovelha daquele Senhor. Como seria bom se eu estivesse lá naquele pasto e não nesse que eu estou. E uma coisa que ele falou que é interessante é que a qualidade de vida de uma ovelha depende muito do Senhor que ela tem. Se é um Senhor zeloso, se é um Senhor bom, ela vive bem. Porque ela não dá conta de viver bem sozinha. Ela não dá conta de ter essa vida boa que ela precisa ter. Mas se o Senhor é bom, se o pastor é bom, ela tem uma vida boa. Então, assim, nós, irmãos, a gente precisa pensar: quem tem sido o Senhor nosso? Quem pastoreia a nossa alma? Quem tem pastoreado a nossa vida? Porque o pastor que você segue vai determinar a qualidade de vida que você tem. Vai determinar o casamento que você tem. Vai determinar a educação dos seus filhos.
os valores que você tem, as amizades que você tem. Quando nós temos um pastor bom, não é que a vida de uma ovelha, de um pastor bom, é uma vida perfeita. Mas ela recebe cuidados, ela tem alguém que olhe por ela. E eu acredito assim que se a gente permanecer, se a gente escolher o Senhor como nosso pastor, a gente só tem a ganhar com isso. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, que foi muito interessante. Eu e a Viviane, a gente estava olhando apartamento para comprar, né? E aí a gente viu um apartamento, que a gente começou a gostar do apartamento, você começa a olhar vários e começa a pensar, né? E eu comecei a ficar em dúvida do apartamento, fiquei em dúvida do valor que a imobiliária ia me cobrar. Aí eu falei, puxa, eu vou ligar para alguns irmãos. Aí eu liguei para os dois Eduardos. Liguei para o Eduardo Norato e liguei para o Francisco Eduardo. Aí o Francisco Eduardo falou, Fábio, não, esse valor que ele está cobrando vocês é muito caro. Eu fiz assim, assim, assim. Liga para o seu Antônio, eu vou te mandar o telefone por mensagem. Me mandou o telefone por mensagem. Aí eu conversei com o Honorato, aí o Honorato, Fábio, não, peraí que eu vou calcular para você aqui quanto que vai custar as taxas. Foi lá e falei, quanto que você pode me mandar? Não, te manda agora. Calculou lá, me mandou um e-mail. Eu liguei para o seu Antônio, da igreja também. O seu Antônio falou, olha, Fábio, tá caro o apartamento. Se quiser eu vou lá ver com você. Eu falei assim, puxa vida, eu não estou sozinho. Graças a Deus eu não estou sozinho, eu tenho amigos. Eu tenho amigos próximos que respondem quando eu preciso, eu não estou sozinho. Eu falei, puxa vida, como que é bom isso, né? Cristão nem enganado precisa ser, se ele tem bons amigos. Aí eu liguei depois lá para a moça da corretora, falei com ela tudo, ela falou assim, ela deve ter pensado, puxa, alguém deu o serviço todo para ele. Já sabia de tudo que eu não sabia, mas por quê? Eu tenho amigos. Ou seja, se a gente escolhe andar com os filhos de Deus, a gente vai colher das amizades. A gente vai colher coisas boas. Né? Assim, me dá muita alegria ver o nosso filho orando, falando de Deus nas orações dele, falando de Jesus. Mas, com todas as dificuldades que a gente tem decidido ter o Senhor como nosso pastor. E isso tem sido muito bom, sabe? Tem sido enriquecedor para a gente, tem enriquecido as nossas vidas, né? A minha esposa tem comércio, né? E comércio é muito difícil, né? Às vezes, questão de impostos, né? A questão de ser honesto com tudo. E teve uma situação há um tempo atrás aí que a Viviane resolveu pagar os impostos todinhos de forma correta. E aí teve uma pressão, né, de algumas pessoas que compõem a sociedade também de, se a gente for pagar imposto, então vai sair do seu salário. E a gente orou e falou assim, tudo bem, tira do nosso salário, não tem problema. A gente nem ia ter dinheiro para poder comprar o apartamento agora, depois a coisa mudou e não tirou nada do nosso salário, graças a Deus. E a gente falou, olha, tira do nosso salário. Se é para ser justo, que a gente vai ser justo. A gente não vai usar um dinheiro que não é nosso. E a gente precisa se questionar, né? Quem tem sido o pastor da minha alma? E uma pergunta, irmãos, que a gente tem que avaliar é o seguinte, agora falar para as pessoas que estão aqui no nosso meio que ainda não são cristãos, né? O mundo, ele, de certa forma, pastoreia a nossa alma também. E tem coisas que dão satisfação no mundo, né? Eu estava conversando lá em cima com o pessoal, estava falando, por exemplo, de televisão, né? Eu lembro, né, lá em casa, quando eu era menino, tinha aquela televisão preta e branca, que tinha, sabe aquele, lembra aquele plástico colorido na frente? Que era um vermelho, um azul e um verde, né? Aquilo era a TV colorida, né? E ficou anos assim, né? Aí depois, quando eu saí de casa, minha mãe me deu aquela televisão, e aí era preta e branca, né? Aí fiquei feliz com a televisão há muito tempo, né? E aí depois foi, né? Televisão colorida, aí veio 29 polegadas, né? 29 polegadas era o top, né? O tubo dela era desse tamanho, né? Mas era chique, né? Você tinha que colocar ela em cima do negócio de chumbo, né? Tão pesada que era. Aí depois veio plasma, LCD, LED, 4G, agora já vem a 4G, estão testando 4K, 8K e 16K.
Ou seja, até lá para 2020 a Casa Bahia tem para te vender televisões novas. Ou seja, é a definição cada vez melhor. Você vai conseguir ver tudo assim na pele da pessoa. Se ela usou creme branco, marrom, qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer, irmãos, assim, é que a gente pode muito bem tentar satisfazer a nossa sede, matar a nossa sede no mundo. Mas tentar matar a sede com as coisas do mundo é igual tomar água do mar, né? Você toma, você tem até uma sensação que matou a sua sede, mas você vai ter mais sede ainda. E aí você toma mais, você tem mais sede. É assim que uma pessoa morre quando toma água do mar. Ela toma, e se enche de sal e morre. É assim que acontece com as pessoas que estão matando a sede no mundo, né? E atrás de moralidade sexual, atrás de uma vida de consumismo, atrás de farra. Eu acho que se você está aqui hoje e você ainda não é um cristão, é porque você está vendo que esse estilo de vida ele não é sustentável, né? Chega uma hora que as pessoas cansam, né? Você vai, se acha, né? As pessoas vivem de final de semana. Lá no meu trabalho eu vejo os caras, e aí, beleza? Tipo assim, você cumprimenta alguém terça-feira, e aí, beleza? Ah, não, sexta você me pergunta de novo. Por quê? Sexta-feira é o dia, né, de encher a cara de cachaça, de poder... Ou seja, sendo que Deus quer que a gente seja feliz cada dia da semana. Cada dia da semana tem que ser bom. É claro que segunda-feira não é fácil para ninguém. Mas não é para a gente viver ingrato e mal. Ou seja, se você não é um cristão e não está satisfeito com a sua vida, avalie quem tem sido o Senhor da sua vida. Avalie quem tem pastoreado a sua alma. Se você está vivendo hoje num campo seco, avalie quem tem sido o seu Senhor. E aí também eu queria falar um pouco para os irmãos, né, para aqueles que já são cristãos, né? Uma coisa muito interessante da ovelha. Aliás, antes disso, vamos ler a escritura que eu vou... Passa mais um, por favor. Vamos abrir lá em Apocalipse 3, 17. Vocês vão ter que ler na Bíblia agora porque... Aliás, está aqui, não está o versículo todo, mas aqui está o conteúdo inteiro. Porque eu coloquei só o 17, mas são mais versículos. Fala assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu estava pensando muito nisso, né? Principalmente porque nós estamos aqui, principalmente casados, né? Solteiros, né? Até os solteiros da nossa igreja tem uma luta, né? Que é o quê? É não viver a vida, se fala, vida louca, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Que é a tentação do solteiro, né? Festa, farra e tudo mais, né? Nós, cristãos, casados, né? Eu acho que existem algumas pessoas que ainda caem nesse tipo de coisa assim mais louca, digamos assim, mas a maioria não. A maioria, eu acredito, né, pelos que eu conheço, vivem uma vida pacata, digamos assim, né? Só que é uma vida que a gente precisa avaliar se é a vida que Deus sonhou pra gente, como cristãos. Se essa é a vida que Deus sonhou pra gente, né? Eu fico pensando na minha vida, né? Levanto 6 horas da manhã, vou lá, faço meu tempo com Deus, me arrumo, vou pro trabalho. Chego lá 8 horas da manhã, fico lá até 6 horas da tarde, volto para casa, 7h30. E aí, se eu não tomar uma decisão de ser cristão nesse meio tempo, eu não sou. Dá para viver o tempo inteiro cuidando só das minhas coisas. E a gente precisa avaliar se a gente está vivendo essa vida como cristãos. Ou seja, você tem lá suas prestações na Casa Bahia, sua assinatura da TV a cabo, seu carro, a prestação que você está pagando, sua casa, seus filhos e é só. Eu estou estudando a Bíblia com o irmão, está estudando eu, o Gleison e o Luiz. E a gente estava estudando essa semana e eu peguei aquela escritura que quando Jesus começa o ministério dele, que ele chama Pedro, chama Tiago, chama João, o que ele fala com eles?
venham e eu os farei pescadores de homens, né? Ou seja, irmãos, a nossa vida como casados precisa ser uma vida de servidão. A gente precisa servir. A gente não pode viver só para poder ter essa vidinha normal, sabe? Essa é a vida que o mundo quer que a gente ensine. O Davi tem pregado sobre isso nas quartas-feiras, essa vidinha normal, né? De consumir, ter a sua casinha, trabalhar, vir para casa, dormir, viajar uma vez por ano pela CVC e é isso. Não é isso que Deus sonhou para a gente, Deus sonhou mais. Lá em Romanos 12:2 fala para a gente não se acomodar a esse mundo, mas fala o quê? Renove a sua mente e não se amolde a este mundo. E eu acredito, infelizmente, que muitos de nós, casados, temos nos amoldado a esse mundo. Temos vivido uma vida aos moldes do mundo. E temos sido, infelizmente, pouco úteis para Deus. Eu não falo nem para a igreja, servir a igreja, não, mas pouco úteis para Deus. E a gente precisa ser útil para Deus. Assim, eu estava pensando em alguns irmãos, semana passada. Por exemplo, eu queria falar sobre um irmão, não são nem irmãos que lideram, assim, que vêm aqui pregar e tal, mas um irmão, por exemplo, o Lacerda. Cara casado, não tem filho, teve um bom emprego. Eu fiquei super feliz quando eu cheguei na quarta-feira, eu vi o Lacerda uma vez lá nas crianças, aí cheguei lá e vi ele de novo. Falei, ô Lacerda, você está aqui de novo? Ele falou, eu sirvo aqui nas crianças. Falei, pô, muito obrigado por você estar aqui. Sabe? Isso é muito legal, ver um cara que poderia muito bem estar curtindo a vidinha dele, se dedicando a Deus, sendo útil. Um outro irmão também que eu acho muito legal, ele está até vindo aqui com a água, seu Geraldo. Não foi combinado, mas eu sou Geraldo. Não foi combinado, seu Geraldo. Mas assim, o seu Geraldo tem culto aqui 7 horas, 6 horas já está ali. E não é com cara de velório, né? Cara feliz, cabelinho. Eu quero ficar um senhor que nem ele, que Deus me permita ser um senhor como ele, quando eu tiver mais velho. Feliz, cuida da esposa dele, carinha boa, né? Marca evangelismo, chega lá, é o primeiro que está lá. Marca tempo de oração lá no Mangabeiras, de madrugada, chega lá, parece que ele dorme lá. Chega lá, já está lá. Um cara feliz. Puxa, nós precisamos ser cristãos assim, com vida, servindo, usando nossos talentos para Deus. Não é assim, não estou falando isso para ninguém se sentir mal, ficar desanimado, mas assim, você tem talentos que Deus te deu para você servir. E é muito bom servir. Você faz amizade, você conhece pessoas. Outro dia eu fui lá, o Lacerda estava falando, o Léo fez um desenho aqui para mim. Sabe, com certeza ele está sendo útil para mim, por exemplo, que está lá cuidando do meu filho, mas com certeza ele está levando coisas para ele que ele não levaria se ele ficasse em casa, se ele fosse egoísta. Deus está enriquecendo a vida dele. E enriquece a vida de cada um que serve, de cada um que se doa, de cada um que dá, de cada um que ama. E Deus quer que nós sejamos assim, irmãos. Uma coisa que esse pastor do livro fala sobre as ovelhas é que elas têm eu achei isso muito interessante, que elas têm hábitos destrutivos. Eu achei isso muito parecido com a gente. Falou assim, se você pegar uma ovelha e colocar ela num pasto, pode ser um pasto bem verde, deixar ela lá sem manejar, ou seja, sem levar ela para outros lugares, ela fica lá até consumir o local. Ele fala que se você for nas colinas da Europa e tudo, você vê lugares onde foram pastos de ovelhas totalmente estéreis, que elas comem, elas arrancam a grama pela raiz e destroem o solo. E elas são criaturas tanto de hábitos, por exemplo, se elas pegam um caminho assim para poder chegar num gramado, elas só fazem esse caminho o tempo inteiro, só esse caminho, ao ponto de criar sulcos na terra, assim, ó, como se fosse um rio seco na terra, porque elas só passam por ali. E ele falou que se o pastor não for lá e não manejar, não levar ela para outros lugares, elas não vão sozinhas. Elas começam a... nojento, mas assim, elas urinam, defecam no lugar, o lugar fica todo cheio de vermes e elas ficam lá, até morrer. E somos assim nós, sem Deus, sem o pastor nosso. Se a gente não está próximo de Deus, a gente fica como esse povo aqui que faz o Apocalipse, né? Achando que está tudo bem, mas você está num lugar morto, um lugar seco, um lugar sem vegetação, um lugar sem água.
e você fica lá achando que está tudo bem. Deus quer que você tenha uma vida boa, mas você precisa escolher quem vai ser seu pastor, e você tem que estar perto dele para ouvir quando ele te chamar. Em João 10 fala que o pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem o pastor pelo quê? Pela voz. Olha que legal. Elas não seguem qualquer um, elas só seguem o pastor porque elas conhecem a voz dele. Nós, irmãos, nós precisamos estar com o nosso ouvido aberto. E é interessante, né? Tem uma escritura fala que o Espírito Santo vai ficar atrás da gente e falar para a gente, vá para a direita, vá para a esquerda, mas não fala que o Espírito Santo grita. Ele quer nos guiar, mas a gente precisa estar sensível a ouvir as direções que Ele nos dá. Deus não quer uma vida perfeita para ninguém, porque a vida perfeita não existe, mas Deus quer uma vida plena. Então, assim, avalie se a vida que você está vivendo hoje tem a ver com o pastor que você está escolhendo para ser pastor da sua alma. Avalie isso. E tenha essa convicção, nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Nós não sabemos, fato. Nós precisamos de Deus através da oração e da Bíblia, e nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem. Outras pessoas que abram nossos olhos. A gente precisa se relacionar. Graças a Deus a gente tem uma igreja, né? Acaba o culto, as pessoas não vão embora, né? As pessoas ficam aqui ainda bastante tempo. Se relacione. Abra sua vida para outras pessoas. Coloque o que você pensa em xeque. Sabe? Nós temos pessoas aqui maduras, capazes de nos ajudar, mas muitos têm vivido sozinhos, lidando com as dificuldades sozinhos, sofrendo sozinhos. Para que isso? Se a gente tem uma igreja, se a gente tem... Hoje em dia tem tantos meios para se comunicar, né? Tem WhatsApp, tem Facebook, tem telefone, tem Skype. A gente não precisa ficar sozinho. Não tem por que ficar sozinho. Vamos nos unir, mas vamos abrir o coração para o outro. Né? Ser um rebanho. Né? Essa é a ideia que a Bíblia fala do rebanho. As ovelhas ficam lá juntinhas. Você viu a foto que eu coloquei lá? Elas estão lá tudo juntinho. Uma aquecendo a outra, uma cuidando da outra. Vamos estar juntos, amém? O próximo ponto é esse. Ovelhas não conseguem se desvirar. Esse aqui acho que é o ápice de como elas são frágeis. Vamos ler a escritura. Fala assim, ó, João 10, 9 e 10. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma coisa muito interessante da ovelha, né, que eu não sabia disso, mas que é muito interessante. A ovelha, geralmente ela busca deitar no solo, num local que tem alguma depressão, para ela poder ficar confortável. E aí ela vai ficando cada vez mais confortável, e aí ela vira, com as patinhas para cima. Ela não consegue voltar. Ela não consegue se desvirar sozinha. E aí ele fala no livro que um pastor zeloso, ele sempre olha para o rebanho dele, e se estiver faltando alguma, ele sabe que tem alguma virada em algum canto. E aí ele vai lá, desvira ela, né, e fala que ela fica lá, ela começa a acumular gases, e nessa condição ela morre. Se você deixar ela morre. E ele tem que virá-la, fazer massagem nas pernas dela até ela voltar ao normal. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Como que a gente precisa de Deus para poder estar animado? Sabe? Eu estava pensando nisso. O virado nosso é caído, né? Desanimado, né? Sem fé, sem esperança, sem expectativas. A gente precisa de Deus, sabe? Aqui fala, olha, nesse versículo fala, olha, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Deus quer cuidar da gente, né? Um fato assim muito marcante na minha vida, na vida da Viviane, foi o nascimento do nosso filho. O Léo nasceu prematuro e ficou 15 dias no hospital antes de ir para casa, né? Foi? 18 dias.
E foi muito difícil, né, você ter o filho, ir para casa e deixar a criança lá aos cuidados de outras pessoas, né, não estar com seu filho em casa, né. E aí tinha, lá era o seguinte, se tivesse qualquer problema com a criança, eles ligavam para a gente, para poder falar, né, tinha um boletim e eles ligariam para poder falar com a gente. Eu falei, Viviane, eu vou tirar o telefone fixo, porque esse telefone fixo, se chamar, a gente vai ficar preocupado. O celular, a gente tem o identificador de chamadas, a gente vai ver se aqui é do hospital. Eu tirei o telefone fixo. E é muito interessante, assim, a gente orava antes para Deus cuidar dele, orava com ele lá, e a gente deitava e dormia. Hoje eu olho para trás e falo, gente, como que a gente conseguiu ter tanta paz? A gente deitava e dormia, mas dormia mesmo, igual um anjinho. Chegava de manhã, a Viviane ia para o hospital lá ficar tirando leite para poder dar para o Léo. Eu ia trabalhar, à noite eu ia para lá ficar com ele, pegar a Viviane e ir para casa, mas quanta paz que Deus deu para a gente. Deus confortou o nosso coração mesmo, sabe? Eu olho para trás e falo assim, foi Deus, porque por causa de muito menos hoje em dia, às vezes eu fico super ansioso. A gente não ficava ansioso, a gente ficava bem. E foi interessante porque a família da Viviane, querendo ajudar, né, na ansiedade, assim, mas querendo ajudar, falou, ó, nós vamos tentar arrumar uma informação extra boletim, porque eles davam um boletim médico, né, todo dia. Hoje foi assim, aconteceu isso, tá? Eu falei, vamos tentar arrumar uma informação extra boletim. Eu falei, eu não quero saber, Viviane. Ou a gente confia que Deus colocou as pessoas lá para cuidar do nosso filho, ou a gente vai ficar doido. E 18 dias o Léo saiu de lá. O desse lugar era tão pequenininho que no bebê conforto ele teve que colocar um travesseirinho, porque ele não cabia no bebê conforto, parecia um baú. E ele ficava lá pequenininho lá. E hoje vocês veem aí, né, que a peça rara que era, né? Como que Deus cuidou. Então, assim, Deus quer cuidar da gente, né? Tanto você que está nos visitando como você, irmão, se você está desanimado, você precisa voltar para Deus. Ele tem a capacidade de desvirar você. Ele tem a capacidade de te animar, de te dar fé, de te dar visão, de recuperar você. Só Ele tem. Mas não adianta nada se você está desanimado e você acorda de manhã e não separa tempo para orar, não separa tempo para ler a Bíblia, não separa tempo para abrir seu coração para Deus, para chorar com Ele, para poder ouvi-lo. Se você não fizer isso, infelizmente você vai continuar virado. Interessante que nem outra ovelha consegue desvirar. Né? Se tiver uma ovelha virada lá e tiver várias ao redor dela, elas vão ficar vendo ela morrer, que elas não conseguem desvirar. Uma ovelha não consegue desvirar a outra. Só o pastor consegue. Vá até o pastor. Ele quer cuidar de você, ele quer te dar ânimo. Mas assim, traduzindo assim, isso em coisas objetivas, o quanto você tem orado, o quanto você tem lido a Bíblia, o quanto você separa tempo para poder estar com Deus. A gente precisa disso, sabe? Eu tenho sido ajudado a ser um homem mais dependente de Deus. As mulheres normalmente dependem mais de Deus do que os homens, né? As mulheres são criadas, né, para serem, né, para uma mulher não é vergonha chorar, né? Para um homem é meio difícil, né? Geralmente o homem não chora. A gente é criado desde cedo a ser durão, né? E a mulher não, a mulher é criada a entrar em contato mais facilmente com os sentimentos dela, né? O homem não, né? E aí, como resultado disso, a gente é um bando de orgulhoso, né? Um bando de orgulhoso que levanta de manhã, já, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já começa a arrumar, já começa a planejar e esquece de ir para Deus, esquece de separar um tempo para estar com Deus. Isso é uma vergonha para a gente, homens, porque assim, as igrejas estão enchendo de mulheres, a nossa igreja mesmo é cheia de mulheres, tem muito mais mulheres do que homens, sabe por quê? Porque falta para a gente sermos homens de oração, homens que quebrantam o coração. É difícil para mim, não é fácil para mim orar. Ou começo a ficar inquieto, é difícil para mim. Então assim, o que eu fiz? Eu fiz uma listinha de oração, coloquei no meu celular. Segunda-feira tem as coisas que eu oro lá, terça-feira tem as coisas que eu oro. Eu coloquei até assim, ó, mães solteiras, senhoras, cada coisa eu coloquei lá para eu orar. E está sendo bom para mim, sabe? Lembrar das mães solteiras, aí coloquei a família da Viviane, coloquei minha família, então isso está me ajudando a depender mais de Deus. Mas assim, eu sei, tem muito chão ainda para eu ser dependente de Deus como a Viviane é.
Né? A Viviane, se ela acorda de manhã, ela precisa fazer tempo com Deus. Ela precisa. Sabe? Igual eu preciso comer quando eu levanto de manhã. Entendeu? É diferente, mas assim, eu ainda quero chegar nesse ponto de precisar depender de Deus, assim. Está melhorando, mas eu ainda sou meio durão com Deus. Mas, irmãos, nós precisamos ser mais assim. Não sei quem estava comentando comigo outro dia, que convidou o patrão para poder estar no culto. Ele falou, não, isso é coisa de mulher velha. E a gente ri disso, de mulher idosa. A gente ri disso, mas assim, as igrejas estão ficando cheias de mulheres. Né? Se você parar para pensar, a nossa igreja é assim. Então, assim, irmãos, vamos decidir ser homens de oração. Homens de leitura da Bíblia, homens espirituais, homens que dependem de Deus. Amém? O último ponto que eu queria compartilhar, pode passar rápido, é esse aí. Jesus nos quer por perto. Em João 10,16, fala assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Um dia eu estava fazendo tempo com Deus, com o Léo, eu estava mostrando para ele, explicando para ele o que é aprisco, né? Aprisco é a cerquinha lá, né, que as ovelhas ficam lá dentro, né? E eu estava falando para ele, né, que se a ovelhinha sai lá de dentro, o lobo vem e come ela. A gente desenhou um lobo lá no quadro e ele entendeu direitinho. Então, assim, Jesus nos quer dentro do aprisco. O aprisco é o lugar onde ele pode cuidar da gente. E o aprisco não é a igreja. O aprisco é um relacionamento com ele. Então, você que está nos visitando, que ainda não tem um relacionamento com Deus, Jesus quer você por perto. Jesus quer cuidar de você. Tem uma escritura que fala que é enfaixar a ferida, cuidar da que está manca. Tem uma figura, passa aí por favor, Rafael. Queria que você gravasse essa figura no seu coração, na sua mente. Esse é o bom pastor, né? Tá lá as ovelhas. E muitas vezes a gente vai ser aquela ovelha lá que ele está carregando nas costas. Mas ele carrega com amor. Carrega com alegria. Jesus quer a gente por perto nesse nível. Se você não está conseguindo andar, ele vai te carregar nas costas. Mas ele quer você por perto. Ele quer você por perto, irmão. Quer você por perto, irmão. Arrependa-se do que tem te afastado do bom pastor. E fique perto dele, que ele vai cuidar de você. Tem cuidado de mim, tem cuidado da minha esposa. Eu, frequentemente, eu olho para o Léo e para a Viviane e falo, puxa, que milagre. Que milagre ter uma família assim. Eu não mereço ter uma família desse jeito. É um milagre, mas foi o bom pastor que me deu. Muitas vezes eu não sou uma boa ovelha, mas ele quer cuidar de mim. Se eu decido ficar por perto, decida ficar por perto, irmão. Não fique longe do bom pastor. Amém? Isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado.